Como podemos caminhar na fé com princípio de justiça? Como podemos correlacionar fé, uma caminhada, uma justiça presente na realidade da vida de quem exercita, quem caminha pela fé? Caminhar na fé como um princípio de justiça significa uma coerência, um crer, uma integridade, uma imparcialidade, uma compaixão. Fé e justiça devem estar sempre juntos e não separados. Fé influencia a maneira como nós agimos por um princípio de buscar conhecer a vontade de Deus pelas Escrituras, pela oração, pela reflexão, pela tomada de decisões e guiado por valores importantes. E quando falamos coerência, pensamos em honestidade, compromisso assumido, a fala da verdade e não nunca abusando de vantagens obtidas de forma injusta, que na verdade a nossa relação sempre é tirar proveito de algo, né? Mas quando vai para os extremos é um abuso. Toda relação é comercial, é uma troca. Nos construímos, ou seja, nós não vendemos apenas o trabalho, vendemos valores, conhecimento e recebemos também. Então, nessa relação tratamos as pessoas com dignidade, sem favoritismo, sem preconceito e sem discriminar. Com isso nós conseguimos abrir uma porta para que a pessoa encontre a dignidade. E a prática de misericórdia, equilibrando justiça com perdão, uma empatia, uma disposição para ajudar quem está em necessidade. Defender aquilo que é justo, correto, principalmente quando alguém está sendo prejudicado ou tratado de forma injusta, que exercita o juízo, né, o bom senso, e nisso examinar-se a si mesmo, reconhecendo erros, corrigindo atitudes e buscando o crescimento contínuo. A Bíblia ela traz para a gente algumas mensagens importantes. Em Miqueias, nós temos no capítulo 8, a Bíblia dizendo que Ele mostrou a vocês, ao homem, o que é bom, quem? Deus. E o que o Senhor exige de você? Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. Está lá em Miqueias 6:8. E com isso nós podemos aprender também, lá em Tiago 2:7, que o princípio de justiça está contido e contém a fé. Porque uma fé sem justiça é uma fé sem obras. E isso é uma fé morta. Porque um princípio de uma fé genuína, ela autentica pela justiça, ela concretiza ações baseadas num princípio de equidade, amor e serviço ao próximo. Sintetizando, é buscar que a nossa convicção, a nossa fé, ela reflita nossas escolhas e nos move para a verdade, no amor ao próximo, defendendo aquilo que é certo e que devemos cultivar e também diante de Deus e das pessoas. Que o grande problema hoje é que em toda a história humana, em todos os lugares, em todas as dimensões sociais, há um clamor por justiça. As injustiças, as desigualdades, as discriminações é um problema antigo e ao mesmo tempo muito atual. Difamar, discriminar, explorar são realidades presentes na vida de muitos, de um povo e de nação. Quando a Bíblia diz que não há um justo sequer, demonstra o caráter de uma natureza do homem pecaminosa, decaída, uma depravação total, a cada dia um absurdo. Então a Bíblia ela nos convida a buscar nela a justiça. E a justiça de Deus é a base para uma ação, um caminhar no mundo de maneira abençoada. A Bíblia fala que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O homem, quando ele é injusto, ele é impuro, ele não consegue caminhar em fé. E ele não pode se sentir justificado.
e apto, inclusive, para entender o que é justiça. Quando nós vamos para algumas línguas, no hebraico, Izedek significa justiça e tem uma conotação de retidão, equidade, algo que harmoniza com a vontade de Deus. No grego é de kaiosuni. Tem o mesmo sentido de conceito em hebraico. A diferença é que no hebraico simboliza um princípio de equidade, conformidade com a vontade de Deus. No grego significa conformidade com uma lei, um princípio. No latim, iustitia significa justiça, provém dos termos justus, justo, trazendo a ideia de direito. A etimologia da palavra remete à ideia de algo que se faz jus, o direito, o merecimento, aquilo que é justo. Justiça significa o mérito por direito. Alguém tem o direito, faz jus. Na filosofia é uma suprema virtude, porque ela expressa não apenas o bem, mas o definitivo. O homem justo é aquele que cumpre e respeita a lei, e o injusto é o homem que ele vive sem lei, sem princípios. Conforme a justiça de Deus, lá no Salmo nós temos a palavra: se as leis no Antigo Testamento eram parâmetro para Deus estabelecer juízo sobre aquilo que era transgredir os seus princípios, sua lei, e que essas leis eram condições para que o homem pudesse aprender a viver e sobreviver, este homem, quando ele deixava de cumprir, então a prerrogativa era que Deus fizesse justiça. A justiça de Deus se manifesta em punição aos ímpios e pecadores, enquanto a partida tem promessa de bênçãos aos fiéis, aqueles que cumprem toda a lei, toda a palavra de Deus. Paulo diz que Deus se revela toda a justiça em Deus e que emana da fé e se estabelece na fé. A salvação de uma pessoa não está nas suas ações boas, mas a sua fé em Jesus significa dizer que Deus é justo, por este homem crer no Filho de Deus que fez justiça, pagando o preço da nossa salvação. Por mais que o homem se esforce, o homem por si só nunca vai conseguir uma justiça numa prática. Ele pode alcançar um princípio até agradável e razoável diante de Deus, mas conseguir ser plenamente bom e justo somente Deus. Mas ele fazendo o bem, ele cresce, ele desenvolve, ele começa então a identificar e se identificar com aquele que ele crê. Atos de justiça dão condições ao homem de se credenciar para um caminhar melhor em direção ao desenvolvimento da sua própria salvação, que já recebeu pela graça e por um princípio de justiça de Deus. Sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. E com isso podemos promover e praticar um caminhar justo. A justiça foi feita em Cristo. Deus é justiça, mas também é amor. Ambos atributos morais que estão inseridos no caráter de Deus nos prova esse amor por nós através do sacrifício do Filho de Deus na cruz. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele estava ali cumprindo um princípio de justiça de Deus. Deus havia criado o homem, este homem pecou, e ao pecar afastou-se da glória de Deus, mas esse homem ele não pediu para ser o que era, ser criado, estar, mas Deus então, por um homem entrou o pecado, mas por um princípio de justiça entrou, através de Jesus, a graça de Deus, a salvação. Não somos justos, mas pela fé em Cristo somos justificados em Cristo e por Cristo. Não há mérito humano no processo da nossa justificação, é exclusivamente pela graça de Deus, segundo a própria palavra. Pela graça de Deus sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Por quê? Porque assim como em Adão pecamos e somos condenados pela herança da depravação total, dessa inclinação, desse afastamento, desse perder o alvo, em Cristo nós somos reconciliados agora, porque Ele então pagou o preço da nossa salvação. Ele cumpriu o que nós não conseguimos cumprir. E a nossa fé nele significa
eu não consigo, mas alguém conseguiu por mim. Agora a vida que eu vivo na fé nesse que deu a sua vida e ressuscitou por mim, morrendo a minha morte e dando-me a sua vida. Na Reforma Protestante foi reformulado um conceito histórico mostrando que mediante Jesus Cristo Deus justifica pela fé tanto os gentios como os judeus. A fé regeneradora, ela transforma o pior dos pecadores em uma nova criatura. Sem essa fé jamais essa pessoa é justificada. Jamais experimenta um princípio pleno, completo, definitivo, culminativo, que é a justiça e o amor de Deus, conforme Romanos 10:17, onde vem a palavra e ela acolhe o coração acolhe esta palavra, porque vem pelo ouvir. A justiça, um caminho para o equilíbrio social. Segundo John Rawls, quando nós temos um princípio de equidade, em que os princípios da diferença podem existir, mas se algo tem que beneficiar, tem que beneficiar aqueles mais fragilizados, de menos posse, de maneira que não haja um desequilíbrio, muito pelo contrário, que o princípio de igualdade, de equidade, tem que estar dentro de uma base para que essa sociedade se desenvolva num contexto saudável, vivendo uma vida não apenas de aparência e engano, mas de uma completa concepção real da justiça. A justiça, ela elimina a hipocrisia religiosa, ela elimina o culto apenas formal e exterior, uma corrupção, uma desonestidade que está integrada ao andar, um conceito de valores da pessoa. Elimina a desigualdade social por conta do princípio da própria justiça. Justiça não é o rigor do cumprimento da lei e nem o descaso pela prática dela, mas é a aplicação correta da lei com ênfase no princípio maior, que é o princípio do amor. A lei existe como um guia para orientar. O amor ensina o homem a andar de maneira correta diante de Deus e seus semelhantes, não apenas não ferindo, mas compensando, abraçando, acolhendo. Segundo a palavra, nós temos justiça em Abacuque, nós temos justiça no princípio da distribuição das heranças, lá em Números, nós temos a orientação de várias formas. Deus, através de Moisés, providenciou solução para várias situações que surgiram no contexto social ali daquele povo. Em Abacuque havia muita violência, insegurança, desigualdade, um cenário que a tolerância de Deus chegou ao limite. E Abacuque pede justiça e o livramento do Senhor para proteger os inocentes e castigar os malfeitores. Deus respondeu a Abacuque e concordou com a sua indignação. O povo de Jerusalém precisava ser corrigido, contudo o instrumento que Deus usou foi um povo, os babilônios, um povo estranho, inimigo, idólatra, para fazer justiça, para mostrar aquele povo que precisava se arrepender e voltar-se para a presença de Deus. Não compreendemos muitas vezes porque as coisas são do jeito que são, porque tantas injustiças e tanta violência, porém, devemos aprender que nos calar faz bem. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor e deixar o Senhor agir. Aguardar a justiça de Deus, não questionar o Senhor, louvar e dar glórias pelo poder e sabedoria do Senhor, depositar toda a confiança em Deus. O que nós podemos aprender com essa situação de Abacuque? Deus fazendo justiça através de um povo sanguinário, mas para mostrar ao povo que deveria retornar à sua origem, à presença de Deus. Confiar em Deus e ter um propósito de estar agradando a Deus. O justo viverá da fé. Finalizando então, a justiça de Deus, ela foi manifesta na cruz. O homem jamais se justificará por um ato de obediência sua, por um cumprimento de lei. Entretanto, pela fé em Cristo, ele é justificado e não é condenado mais à morte eterna.
Muito pelo contrário, ele é preparado para não mais viver pecando, amando o pecado, correndo atrás do pecado. Aquele que nasce de Deus não vive em pecado e nem pecando. Antes, o empenho será sempre na prática da justiça. Quem é justificado em Cristo torna-se uma nova criatura, numa prática diária, num caminhar, num princípio de equidade. É governada pelo Espírito Santo de Deus, é uma pessoa bem-aventurada, próspera, é uma pessoa que se relaciona com Deus por meio da palavra, da reflexão, da contemplação, da meditação. Sempre prevalecerá a justiça de Deus na vida deste homem, desta pessoa e no seu mundo, ao seu redor, no seu campo existencial. A Bíblia nos dá total segurança de que o princípio de Deus é justiça entre todos, em todas as nações, para justificar os salvos e condenar os iníquos, os infiéis. Faça sua escolha. Num princípio de justiça você pode encontrar a vida, mas somente em Cristo.